muito bem-vinda a mais um episódio aqui do podcast e que feliz que eu estou por estar aqui contigo. Mais um dia, mais uma semana, mais um tema que eu espero que seja super especial e que acima de tudo tu consigas desfrutar dos próximos minutos, receber aqui algum ensinamento, alguma aprendizagem, algum conhecimento e acima de tudo começares a agir já hoje, porque nós sabemos que conhecimento sem ação vale zero. Então, eu quero mesmo, acima de tudo, abrir a tua consciência, fazer-te ver as coisas de uma nova perspectiva, mas acima de tudo que comeces a sentir as primeiras mudanças a acontecer na tua vida. E tu já sabes, este podcast é para te ajudares a emagrecer, mas a emagrecer de uma forma muito especial, a emagrecer comendo de tudo. Ou seja, sem deixares de comer aquilo que tu mais gostas e, acima de tudo, sem voltares a engordar. Mas como é que eu vou emagrecer sem voltar a engordar, Mariana? Calma, que eu vou explicar-te tudo, não é? E se já acompanhas aqui o podcast há algum tempo, já sabes que o meu lema é ajudar-te a criar uma rotina alimentar que te dê saúde, que te dê saciedade e que acima de tudo também te dê prazer. Porque eu acredito que só criando esta rotina é que tu realmente consegues ser bem-sucedida, porque só quando estes três pilares estão bem presentes é que tu consegues realmente criar esta rotina e nunca mais alargares. E só assim é que tu serás bem-sucedida. Mas não ficamos por aqui, porque interessa a rotina, sim, mas também interessa a nossa mente, o nosso cérebro. E por isso é que eu também trabalho muito aqui a parte da mentalidade, ou seja, começares a ver a vida de uma forma mais leve, de uma forma mais positiva, de uma forma mais vencedora, se podemos também dizer assim. Porquê? Porque a forma como nós encaramos os desafios, ou seja, se nós começarmos a olhar para as nossas dificuldades sempre com o objetivo de as superar e se nós nunca desistirmos, mais cedo ou mais tarde, aquilo que nós tanto desejamos, aquilo que nós tanto queremos para a nossa vida, vai acabar por acontecer. Só que temos que fazer a nossa parte, temos que correr atrás, temos que arregaçar as mangas e não podemos desistir e não podemos desanimar ao primeiro obstáculo, porque sim, eles vão surgir e muitas vezes e vão testar muito a nossa paciência e a nossa persistência e a nossa resiliência. Enfim, eles servem só para testar realmente se nós queremos mesmo isto e se isto é mesmo assim algo muito importante ou não na nossa vida e se é realmente aqui uma prioridade e algo que nós estamos dispostas a fazer para conseguir este mesmo resultado. Lembrando que tudo aquilo que tu vais fazer daqui para a frente deve ser algo que mantenhas para o resto da vida, mas deve ser algo baseado, acima de tudo, em autocuidado. Ou seja, quando nós falamos em ter uma alimentação mais saudável, em cuidarmos mais de nós estamos a falar, acima de tudo, de também voltarmos a resgatar o nosso amor próprio, voltarmos a perceber que nós também importamos, que as nossas necessidades devem ser respeitadas e atendidas e que por mais que nós tenhamos muitos papéis na nossa vida e que tenhamos muitas pessoas para cuidar e muitas tarefas para realizar, tu continuas a ser muito importante e tu deverias ser a pessoa mais importante da tua vida, ok? Até porque se tu não estiveres bem para ti, tu nunca estarás bem para o outro e nunca estarás bem para todos esses papéis que tu queres e deves desempenhar ao longo da tua vida. Boa? Já sabes, eu gosto sempre de começar assim estes episódios fazendo assim uma breve apresentação, fazendo assim uma breve reflexão e também gosto sempre de dizer ou de fazer assim um update, como é que as coisas estão por aqui. Hoje acho que o cão da vizinha está mais calado, até ao momento. O tempo está quente, ou seja, finalmente o calor veio, mas agora está calor, mas parece que vem lá chuva nos próximos dias, então o tempo já está a ficar assim, não tão aquele céu limpo, aquele sol aberto, por isso olha, aqui se a luz também não ficar a melhor,
perdoa-me, sobretudo se me estás a ver no YouTube, não é? Porque vais estar aqui a ver-me, mas se me estás só a ouvir, isto não interessa nada, mas eu gosto sempre de deixar aqui estas notas para não te assustares com barulhos ou com imagens ou com moscas ou com alguma coisa que possa aparecer por aqui e não pensares que a Mariana enlouqueceu e que alguma coisa não está bem por aquele lado. Claro que há dias assim bem loucos, mas acho que toda a gente tem. Não vale a pena acharmos que isto é um mundo perfeito e que nada acontece e que é sempre tudo muito direitinho, porque não é. Isto é a vida real. E por acaso agora, fazendo assim um à parte, às vezes eu penso, e se eu estiver a gravar e alguém decidir tocar à campainha? Ai, vai ser assim. Sobretudo se estiver sozinha em casa, isso até, não é? Daqui eu consigo ver quem é, mais ou menos, tenho aqui uma árvore no jardim mesmo aqui à frente, acho que não consigo ver muito bem, quer dizer, conseguia se me mexesse, mas realmente se for assim uma encomenda e se eu estiver sozinha, como é que eu vou fazer? Provavelmente fazia uma pausa e pronto, depois tinha que editar aqui o vídeo, apesar que normalmente estes episódios são sem qualquer edição, ok? Ou seja, mesmo que eu cometa alguma gafe, ou seja, de embrulhar-me a falar, ou se eu disser alguma palavra que não era bem aquela naquele contexto, eu não edito nada, isto é a vida real e por isso é que eu também gosto de deixar aqui para eu ficar mais à vontade caso alguma coisa aconteça. Tu sabes, pronto, que eu não estou aqui para enganar, estou aqui para ser verdadeira e pronto, se alguma coisa acontecer eu também partilho contigo. Bem, mas sem mais demoras vamos ao tema de hoje, que é para isso que aqui estamos, eu já estou aqui a enrolar, mas que tudo é importante e também, acima de tudo, eu quero muito que estes minutos e estes episódios sejam também para te fazer sorrir, sejam também assim uma lufada de ar fresco, assim um momento descontraído. Claro que falamos aqui sobre muitas coisas profundas e que podem realmente mexer contigo, mas tu já sabes que eu também tenho muito esta minha faceta de brincalhona e muito descontraída, muito transparente, por isso é que eu também gosto de deixar à vontade e partilhar tudo isto contigo. Então vamos ao tema de hoje? Bora lá! O tema de hoje é: o meu problema é que eu adoro comer. Mas será? Será mesmo que isso é mesmo um problema? Será que era melhor tu não gostares de comer? Será que era melhor tu seres assim mais esquisitinha com a comida, ou seja, que não gostasses de nada, que comer fosse assim um suplício? Será que isso era realmente melhor para ti? Não sei, até porque uma coisa é certa, até ao último dia da nossa vida nós vamos ter que nos alimentar, certo? E se realmente nós pudermos, em cada refeição que a gente faça, ter prazer, eu acho que isso é maravilhoso. Ou seja, se tu também puderes comer as coisas que tu gostas e se tu gostas de comer, eu acho que isso é um 2 em 1 fantástico para nutrir a tua saúde, mas também para nutrir a tua alma. Por isso, vem comigo, porque se calhar até aqui tu amaldiçoavas o facto de adorares comer, mas se calhar a partir de hoje tu vais abençoar o facto de adorares comer. Ok? Por acaso, fazendo assim uma reflexão, conheço muito poucas pessoas que não gostam de comer, mas já conheci algumas que diziam mesmo: se houvesse um comprimido que eu tivesse que tomar em vez de comer, para mim era ótimo. E está tudo bem, não estou aqui para julgar, mas realmente as pessoas com quem eu mais convivo, mesmo a nível de trabalho, a nível pessoal, são pessoas que adoram comer. Eu adoro comer, adoro ter prazer na minha alimentação, mas também adoro cuidar de mim, do meu bem-estar, da minha saúde, e por isso é que temos que andar sempre aqui com, não é, com o direito de comermos as coisas que gostamos, mas o dever também de cuidarmos de nós, ou seja, sempre aqui com responsabilidade. Então, eu vou-te explicar porque é que eu defendo, nem é porque é que eu defendo, é porque é que eu acho que se tu gostas de comer, isso é um grande ponto a teu favor e não exatamente o contrário, que é como se costuma dizer, usar uma coisa menos boa a nosso favor, não é? Ou, por exemplo,
os amigos devemos ter por perto e os inimigos ainda mais perto. E aqui é um bocadinho assim, que é, ok, eu adoro comer, deixa-me ver que vantagem é que isto me pode trazer, deixa-me ver como é que eu posso trazer isto ainda mais perto de mim, mas que me ajude também aqui no meu processo. E porque, lá está, era mais fácil não gostar, era mais fácil não comer e estava tudo bem. Mas a verdade é que também não estava tudo bem, porque nós precisamos de nos alimentar, ok? Claro que nós sabemos que não nos alimentamos apenas só para nutrir o nosso corpo, ok? Para dar energia, para dar os nutrientes que o nosso organismo precisa. Nós sabemos que também nos alimentamos muito pelo prazer, pela cultura, pelo momento social, ou seja, não só para nutrir o nosso corpo, mas também para nutrir amizades, para nutrir relacionamentos, para nutrir a nossa alma, para nos dar ali também um miminho, um conforto. Claro que sim, isso faz parte, mas ainda assim nós devemos sempre lembrar que a maior parte da nossa alimentação deve ser para nutrir o nosso corpo e não a nossa alma, as nossas, não é assim, os nossos desconfortos ou coisas que possam estar a acontecer na nossa vida. Mas claro que isso faz parte e não vale a pena nós dizermos que a nossa alimentação vai ser sempre perfeita, que eu nunca vou comer nada de diferente, porque isso não é real, ok? Aliás, hoje em dia e nos últimos anos, cada vez mais também se vê alguns distúrbios alimentares, como por exemplo a ortorexia, que tem muito a ver com esta obsessão por comer apenas saudável. E nós sabemos que para sermos saudáveis nós também temos que incluir outras coisas menos nutritivas, ok? E que se calhar vão ter aqui uma frequência e uma quantidade diferente na nossa rotina, mas que também são importantes, quanto mais não seja para nutrir a nossa alma e o nosso coração. Ok? Bom, e já sabes que eu digo muitas vezes ok, eu prometo que vou tentar melhorar isso, mas perdoa-me, é só para, já que estou aqui a falar sozinha para uma câmara, é como se tu estivesses aí desse lado e eu estou a falar diretamente para ti, para o teu coração. Boa? Boa. Então, o que é que eu hoje tenho para ti? Eu hoje trago assim 4 pontos-chave, 4 passos, 4 aspectos que eu acho muito importantes para te ajudar, sim, a comer de forma prazerosa, mas também de forma saudável. Ou seja, 4 dicas, 4 estratégias que te vão ajudar a usar aqui o teu gosto pela comida, o facto de tu adorares comer de uma forma mais positiva para ti e de uma forma mais interessante para o teu processo de emagrecimento e para os teus resultados, ok? Então, se tu adoras comer, e ainda bem, já sabes, não é? Porque eu também adoro comer. O primeiro ponto que eu quero partilhar contigo é que é muito, muito, mas mesmo muito importante criares uma rotina que te dá saúde, que te dá saciedade, ou seja, que não passas fome e que te dá prazer. Ok? E este é que é o grande problema. Porquê? Porque a maior parte das pessoas acha que se é para emagrecer, o prazer fica de lado. É para fazer o que precisa de ser feito, sem olhar se eu gosto, se eu não gosto, se é bom no sentido de prazeroso ou não. Se tem que ser, nem que eu ponha uma mola no nariz, eu aguento, eu como, porque se é o que é preciso, nós fazemos. E isso não é bem assim. E por isso é que adorar comer parece uma grande desvantagem aqui no processo de emagrecimento. Porquê? Porque tu adoras comer, se calhar adoras muitos alimentos, não é? Muitos produtos alimentares, e esse é que é o grande desafio, porque, pois Mariana, porque se eu não adorasse comer batatas fritas, chocolates, gelados, bolos, sobremesas, era muito melhor. Eu poderia adorar comer só coisas boas, como uma saladinha, uma frutinha, e se calhar eu até gosto, mas gosto mais de outras coisas. E está tudo bem, ou seja, porque nós aqui estamos a falar de adorar comer no sentido geral, mas claro que normalmente as pessoas que adoram comer, adoram muitos alimentos, ou seja, claro que há coisas que podem não gostar, mas não são pessoas, como às vezes dizemos, esquisitinhas, de têm ali muitas coisas que não gosto, que não como, e atenção, isto de ser esquisitinho não é um julgamento, não é uma crítica, há coisas que eu também não gosto, por exemplo, já partilhei muitas vezes que eu detesto pudim, ok? Pudim de ovos, pudim caseiro, eu odeio pudim, não consigo
comer mesmo. Detesto tomate cru, ou seja, já tentei comer mais verde, mais maduro, maior, mais pequeno, enfim, não consigo, mas lá está, se for tomate cozinhado, se for uma polpa de tomate, aí já não me causa qualquer diferença. Mas se eu pensar, acho que é mesmo aquelas duas coisas que eu não como, não é? Por exemplo, também não ligo muito a leite creme, a arroz doce, mas acho que tem tudo a ver ali mais com a textura, o facto de me parecer ali mais um pudim, mas são coisas que, ok, eu posso não gostar tanto, posso não comer, mas no geral, não é? Há muita coisa que eu como e se calhar até coisas esquisitas que muita gente diz, eu odeio isso, sei lá, moelas ou até mesmo vísceras dos animais, e agora aqui quem não come a proteína animal vai-me vai dizer, como é que é possível, Mariana? Mas a verdade é que eu adapto muito bem, mesmo até noutras culturas, experimentar outro tipo de coisas, QB, ok? Mas no geral, não é? E pensando na nossa alimentação típica portuguesa, eu acho que gosto da maior parte. Por exemplo, também não gosto muito de caldeirada, mas lá está, acho que tem mais a ver com o facto de ser ali uma molhanga. Eu gosto das coisas mais secas, eu não gosto das coisas tão em caldo, ok? Ou seja, por exemplo, se for assim um arroz assim um arroz, como nós dizemos, o arroz a correr, não é? Aquele arroz que tem ali muito caldo, eu não acho tanta graça, ou seja, eu tiro, mas tento tirar sem o molho, mas, por exemplo, a minha mãe adora comer aquilo num prato de sopa, mesmo à colher, e isso a mim faz-me muita confusão, não, mas também acho que acho que também tem a ver com o facto de eu desde miúda nunca gostei muito de papas, nem de coisas assim, eu queria era comida, eu queria era pão, eu queria era ovo, eu queria era fruta, mas lá está, tem a ver também com o gosto de cada um. E se calhar para muita gente eu já sou esquisitinha, ok? Se calhar para muita gente o facto de eu já não gostar de pudim de tomate já é assim uma coisa uau, não é? Mas eu sei que há muitas pessoas que há muitas coisas que não comem e está tudo bem. Mas isto para te dizer que normalmente as pessoas que adoram comer gostam de muitas coisas e gostam de muitas coisas que na nossa mentalidade, não é? Ou na forma como as pessoas veem a alimentação, são ditas proibidas ou são ditas coisas menos saudáveis. E está tudo bem, nós só temos que perceber é que há espaço para todas elas, mas sobre isso também já vamos falar. Então, porquê que é muito importante tu usares isto a teu favor? Então, se tu gostas de comer, ok? Quando estamos a criar a tua rotina alimentar, é muito importante que esse gostar de comer venha ao de cima. Ou seja, que tu digas o que é que tu gostas, o que é que tu valorizas, o que é que tu gostavas de comer com mais frequência, o que é que tu não queres abdicar, o que é que tu até podes negociar. E claro que nós temos que perceber que há coisas que vão ter que ser sempre negociadas, tem que haver sempre um compromisso, tem que haver sempre uma mudança, porque se é para continuares a fazer tudo igual ao que tens feito até aqui, vais continuar a ter o mesmo resultado. E eu acredito que se me estás a ver ou a ouvir é porque alguma coisa tu precisas de mudar ou que queres mudar, e então é importante nós também percebermos que isto não é o mundo cor-de-rosa, que agora comemos todos batatas fritas e chocolates a toda a hora e que vamos todos emagrecer e ser saudáveis. Isso não é verdade. Agora, nós não precisamos é de deixar de comer batata frita e chocolate se isso é algo que eu gosto e que eu valorizo e que eu não quero deixar de comer. Agora, se calhar depois vamos ter que priorizar, se calhar depois vamos ter que definir uma rotina. Ok? E por isso é que eu digo sempre, o prazer e o adorar comer é muito importante, mas a saúde e a saciedade não podem ficar esquecidas, ok? Porque lá está, nós podemos dizer, olha, vou comer um gelado ao lanche, mas se calhar isso não me vai deixar tão saciada, se calhar isso não é tão saudável, ok? Então, como é que eu posso dar a volta a isso? Se calhar não fazer isso todos os dias, como é lógico, não é? E se calhar, ok, não fico tão saciada, já fico atenta que se calhar até à hora de jantar, se precisar de fazer um segundo lanche, sei que o vou fazer porque foi pelo facto de ter comido um gelado que é algo que não me vai saciar tanto do que um lanche completo, por exemplo, e então eu tenho aqui a noção que pode ser necessário essa segunda refeição, esse segundo lanche, ok? Então isto para te dizer que é muito importante que tu uses essa tua característica de adorar comer a teu favor e que isso esteja muito presente no teu dia a dia e na tua rotina alimentar. Porque se não estiver,
tu mais cedo ou mais tarde vais-te cansar, aquilo vai ser um suplício, aquilo vai ser um sacrifício e tu vais acabar por abandonar, ok? Isto também acontece muito quando, por exemplo, e hoje em dia ouve-se muito falar da lactose, do glúten, e vamos tirar isto e vamos tirar aquilo, e atenção, há muitas situações em que isso tem que realmente ser ajustado, muitas vezes não é retirado, é fazer ali alguns testes, algumas experiências, até percebermos qual é a dosagem que podemos incluir no nosso dia-a-dia sem comprometer, não é? Ou sem provocar aqui nenhum sintoma, e também a frequência com que possamos incluir. É preciso não radicalizar, ok? Mas claro que se tu tens sintomas, que se tu tens até alguma doença de base, tu deves procurar alguém que seja especialista nessa área. E é sempre aquilo que eu digo, imagina que tu vinhas mandar uma mensagem, dizes-me que tinhas uma doença inflamatória intestinal, eu ia logo encaminhar-te para uma colega minha. E lá está, e muitas vezes, depois dessa doença estar estabilizada, ou seja, de tu perceberes como é que o teu corpo funciona, ok, se depois então quiseres emagrecer e precisares da minha ajuda, eu cá estarei. Mas é muito importante primeiro nós termos uma rotina que nos dê saúde, que nos dê saciedade e que nos dê prazer. Mas lá está, o que me dá saúde a mim pode não te dar a ti, ok? Porque nós somos todos diferentes e somos seres únicos. Mas isto para te dizer que hoje em dia há muita gente a deixar de comer certas coisas por moda e não por necessidade. Isso é muito importante ter cuidado, ok? Porque eu também vejo muitas coisas por aí, não é? E nós nutricionistas também somos bombardeados. Acontece muito, mesmo colegas da profissão dizerem que têm que deixar de comer isto e aquilo e aquilo outro para não sentirem inchaço, e depois, no entanto, vêm-me a partilhar os meus pequenos almoços, que incluem laticínios, que incluem manteiga de amendoim, que incluem, sei lá, também acho que não há assim mais nada de... o pão, não é? O glúten, e que dizem assim, como é que ela tem aquela barriga e sente-se bem, não se sente inchada e come aquelas coisas? E claro, ou seja, porquê? Porque eu aprendi a ouvir o meu corpo, porque eu conheço o meu corpo e porque acima de tudo eu também não exagero, ok? Ou seja, a quantidade, a frequência é muito importante. Ok? Então isto para te dizer que mais do que seguires uma moda, mais do que deixares de comer isto e aquilo, é importante tu teres um acompanhamento especializado e alguém que te ajude a fazer as tuas escolhas. E posso dizer que todas as minhas clientes, o intestino delas funciona muito bem, elas não se sentem inchadas no seu dia-a-dia, ou quando isso acontece conseguimos perceber de onde é que aquilo vem, ou seja, isto é possível para qualquer pessoa, está bem? Ou seja, também desmistificar aqui um bocadinho a ideia que agora andamos todas inchadas e todas inflamadas e que temos todas que deixar de comer uma série de coisas. Isso não é verdade. Porque até mesmo para quem tem doenças, por exemplo, doença de Crohn, mesmo outras doenças intestinais, não quer dizer que elas nunca mais possam comer determinadas coisas, elas têm é que saber como comer essas coisas. Ok? Então é muito importante tu perceberes que retirar e fazer estes testes é uma fase, é uma transição, não é suposto passares o resto da vida sem comer determinadas coisas, a não ser que tenhas uma alergia, que não gostes ou que realmente o teu corpo de todo não tolere aquele alimento. E agora pode estar a dizer, então, mas faz mal a uma pessoa, faz mal a outra. Não, porque imagina, há muitos cremes que me podem fazer bem a mim e a ti fazerem-te ficar toda vermelha, toda com a pele a escamar, entende? Ou seja, nós somos todos diferentes e na alimentação isto não é exceção. Ok? Mas pronto, foi só aqui um parênteses, mas acho que é importante também alertar e é sempre aquilo que eu digo, que mesmo quando é algo que eu não domino, já me aconteceu muitas vezes, pessoas que têm doenças específicas virem falar comigo porque gostam do meu trabalho, identificam-se comigo e eu automaticamente encaminhar para colegas minhas para resolver aquela situação, está bem? Porque nós devemos ter também a humildade de dizer quando não sabemos ou quando não é a nossa área. Tal como nós também devemos ter aqui muito bom senso e ter cuidado com aquilo que nós vemos nas redes sociais, porque nem sempre é bem assim. E claro que chegamos a um ponto que, mas afinal acredito em quem, confio em quem, e como é óbvio, é sempre importante tu procurar as pessoas que sejam mesmo nutricionistas, porque também há muitas pessoas por aí que não são,
mas infelizmente isso é algo que nós não controlamos, mas como eu digo sempre, escolhe bem em que mãos é que tu colocas a tua saúde, não é? Se tu também fazes uma escolha minuciosa quando escolhes um médico dos olhos, um fisioterapeuta, o que seja, porque queres mesmo a melhor pessoa para te ajudar naquele momento, também deves ter esse cuidado aqui no mundo da nutrição e não ir a qualquer pessoa só porque sim, está bem? Sem perceberes pelo menos qual é a abordagem daquela pessoa e se ela pelo menos está habilitada para o fazer. Então aqui na rotina é muito importante tu saberes o que comer, como comer, não é? Quando comer, quanto comer. Então é muito importante que alguém te ajude a criar esta rotina e que acima de tudo esta rotina valorize o facto de tu adorares comer. Não esquecendo que aqui na rotina a parte da hidratação, ou seja, da água, também é muito importante, apesar de não estarmos a falar da rotina alimentar, estamos a falar aqui da rotina de hidratação, mas que também é muito importante aqui para o processo de emagrecimento e, acima de tudo, para o teu bem-estar, para a tua saúde e para o teu equilíbrio, ok? Então, uma estratégia, um ponto muito importante é tu perceberes que adorares comer não é um impedimento. Adorar comer só te deve fazer ter aqui mais atenção ao facto de escolheres a rotina que mais serve a tua vida e que mais serve a pessoa que tu és. E se tu adoras comer, não é por isso que tu não vais emagrecer e que tu não vais ser bem-sucedida. Isso tem que ser tido em conta, tal como ter saúde também tem que ser muito importante. Depois temos aqui um segundo aspecto muito importante, que é se eu adoro comer e se eu adoro comer se calhar muitas coisas que são ditas não tão saudáveis, é muito importante eu usar aqui duas chaves, que é o equilíbrio e a moderação, ok? E o que é isto do equilíbrio e da moderação? É eu perceber que todos os alimentos ou produtos alimentares têm espaço na minha vida, a não ser que me façam mal, ou seja, que eu seja alérgica, mas quando eu sou alérgica eu posso ir desta para melhor por comer aquilo, por isso não posso mesmo tocar nesse alimento, a não ser que eu não goste ou que eu não queira mesmo consumir por alguma razão, até cultural, religiosa, enfim, também não estamos aqui a colocar isso em questão. Mas se é algo que tu gostas, que tu não queres abdicar, nós temos que começar a criar aqui regras. Não são as minhas regras, são as tuas regras e essas regras devem ser tidas ou devem ser feitas e escolhidas sempre em parceria, como é óbvio, posso e devo dar-te a minha opinião, mas tendo em conta os teus valores, aquilo que tu valorizas, a tua família, o teu bem-estar, o teu equilíbrio mental e emocional. Porquê? Porque ainda a semana passada eu estava em consulta com uma cliente e ela estava-me a dizer que adora os fins de semana porque está em família e porque é os momentos em que estão todos juntos a comer e a relaxar. E claro que ela proibir-se de ter esses momentos, como é óbvio, não faria sentido, mas não faria sentido em momento algum. Porquê? Porque para além de não estar a ter o prazer de comer, ela não ia estar a ter o prazer do convívio, não é? De estar com pessoas, fosse em casa ou em casa de amigos, ou evitar de ir, agora não vou, agora tenho que ter cuidado. Não faz sentido. Faz sentido sim eu estar comprometida comigo, não é? Eu ter as minhas regras, eu saber como é que eu posso ou não equilibrar, eu escolher então uma dessas refeições para ser uma refeição pontual, uma refeição mais livre no sentido de não ter ali tantas minhas regras da rotina do dia a dia, porque é importante também sair dessa rotina, mas também é muito importante respeitarmos o nosso corpo, a nossa saciedade e já vamos falar também sobre isso e a nossa saúde, ok? Então isto para te dizer que tu não tens que deixar de fazer nada. E há pessoas que valorizam muito umas coisas, outras que valorizam muito outras coisas e é importante que tu saibas que há espaço para tudo na tua vida e que uma coisa não tem que ser categorizada como boa ou má, não? Um alimento, um produto alimentar, ele apenas vai ter sempre uma frequência ajustada e uma quantidade mais certa, não é? Ou seja, melhor para ti, tendo em conta a pessoa que tu és. Eu até costumo brincar e dizer, se me disseres o que é melhor, se é comer um quadradinho de chocolate por dia ou 10 kg de laranja por dia, vou sempre dizer que é melhor comer um quadradinho de chocolate por dia, ok? Porquê? Porque, ok, um quadradinho de chocolate por dia todos os dias, está a ser numa frequência diária, mas está a ser numa quantidade pequenina,
ok? Comer 10 kg de laranja por dia, comer laranja todos os dias, pode ser, claro que sim, uma boa opção. Claro que também podemos variar noutras frutas, mas a quantidade que tu estás a comer está a ser exagerada, mesmo sendo uma coisa que comumente será aceito de ser ingerido diariamente, ok? Então aqui para te dar esta noção de que não há uma coisa boa ou má, há sempre uma coisa, se tu gostas dela, valorizas, gostavas de a ter por perto na tua vida, então vamos definir a frequência e a quantidade certa para ti, ok? É só isto. É só isto. Não é deixares de comer nada. Não é proibiste de comer nada. Lembra-te que o fruto proibido é sempre o mais apetecido. E quanto mais nós nos proibimos e quanto mais nós dizemos que não e quanto mais nós fugimos das coisas, mais elas parecem maiores, incontroláveis, difíceis de ultrapassar, ok? Então, quanto mais nós nos pomos à prova, quanto mais nós contactamos, quanto mais nós começamos a confiar em nós e a perceber que nós afinal somos capazes, que sou eu que decido o que eu como, não são os alimentos que me escolhem, não são as pessoas à minha volta. Quando eu assumo esta responsabilidade e este poder, tudo fica muito mais leve e muito mais simples, ok? Porque isto pode e deve ser simples. Eu farto-me, no bom sentido da palavra, de insistir nestes pontos porque eu quero que toda a gente viva desta forma, eu quero que toda a gente se sinta bem com o seu corpo, eu quero que toda a gente se sinta bem com o seu intestino, com a sua barriga, mas também quero que toda a gente tenha prazer, que toda a gente saiba fazer escolhas, que toda a gente perceba que afinal nós não temos que deixar de comer nada, que afinal nós podemos ser felizes a comer e ao mesmo tempo a sentirmos-nos bem connosco e que nós não temos que passar fome e que nós não temos que ter fome e ignorar que temos fome só para emagrecer, ou seja, há tanta coisa errada, há tanta coisa mal e que infelizmente as pessoas passam a acreditar que isso é que é o normal e que isso é que é assim, não há outra volta a dar, que eu tenho que vir dizer isto, eu tenho que pôr estas verdades no mundo, porque senão eu não estaria a ser justa, e não só por mim, mas também por todas as minhas clientes, por cada vez mais ver mulheres a transformarem a sua vida, e é aquilo que eu digo, se resulta para mim, se funciona para mim, enquanto pessoa, mas também enquanto técnica, não é? Ou seja, ter aqui a minha base de estudo, de nutrição, claro que sim, mas depois a minha experiência como profissional, como pessoa, eu digo mesmo, era desumano eu não partilhar isto com ninguém. Era um ato de egoísmo tão grande que eu tenho mesmo que dizer estas coisas e eu espero muito que daqui a muitos anos este vídeo, este áudio que se me está só a ouvir, que dure muito e que seja partilhado e que muitas pessoas ouçam, vejam, porque realmente eu estou mesmo a abrir o meu coração, eu estou mesmo a ser o mais sincera possível, mas acima de tudo, aquilo que mais me move é eu gostava que mais pessoas sentissem isto. Eu gostava que mais pessoas vivessem desta forma e que não vivessem refém da alimentação e que não vivessem o dia a pensar em comida e que não vivessem ansiosas porque vão ter um jantar de amigos. Nada disso não é certo, nada disso é normal. Tu não precisas, não é tu não precisas, é tu não devias viver dessa forma. E atenção, o facto de estares aqui e de estares a viver tudo isso, acredita que isso também já te trouxe muitas coisas boas, claro que sim, mas há um caminho a percorrer, há esperança para ti, há coisas que tu ainda não sabes e que podem realmente fazer muita diferença na tua vida. E claro que isto é um processo, e claro que isto leva tempo, e claro que nós também temos que querer, como é óbvio, estar comprometidas com isso, mas é possível para ti. E há dias menos bons, há altos e baixos, claro que sim, eu também não sou perfeita, nunca serei, nunca fui, nem nunca vou ser, nem é esse o meu objetivo, mas eu quero cada vez mais ser esse exemplo, mas acima de tudo ser uma inspiração para te mostrar que sim, é também possível para ti, sem esconder nada, sem mentiras, porque às vezes as pessoas acham ou podem achar que mas falta ali alguma coisa, é impossível ela ter aquele corpo e comer aquilo, é impossível isto e aquilo.
E claro, infelizmente há muitas pessoas que não partilham toda a verdade, ok, é o que é, mas aquilo, e por isso é que eu criei este podcast, por sentir muito que as redes sociais são algo muito, não é, muito passageiro. Por exemplo, os stories estão lá 24 horas, um post é visto hoje, depois nunca mais ninguém vê. Então eu queria mesmo ter um espaço onde eu pudesse abrir o meu coração e dizer tudo aquilo que eu sinto, que eu penso e que eu vivo. E claro, quem se estiver a identificar e a ouvir tudo isto e a sentir realmente faz sentido, se eu já despertei e senti, para mim eu já ganhei o dia, porque eu quero mesmo que tu saibas que isto é possível para ti, sem mentiras, sem esconder nada. E tu, se já me acompanhas há algum tempo, sabes que eu sou muito transparente e que eu mostro tudo daquilo que eu sou, não é? Mesmo a minha versão mais emocional, mas também mais brincalhona, mesmo experiências de vida, experiências com clientes, ou seja, tudo aquilo que eu puder partilhar para te ajudar, eu continuarei a fazê-lo, e eu só quero mesmo que tu tenhas uma vida incrível e que tu consigas realmente encontrar um equilíbrio, uma paz com a tua alimentação e contigo mesma que até aqui ainda não encontraste. Ok? Foi assim poderoso, parecia que estava aqui a dar uma missa? Não, a missa não. Mas pronto, assim uma palestra? Não. Uma pregação? Também não. Pronto, tu entendeste, ou seja, foi mesmo algo muito que não está aqui escrito nas minhas notas, que foi mesmo algo que eu senti de partilhar contigo e de dizer e trazer aqui alguns exemplos e algumas coisas que me vieram assim à mente e que eu sinto mesmo que são importantes e que tu precisas de saber. Ok, vamos ao terceiro ponto, que é, se tu adoras comer, então tu também deves, não é só quem adora comer, isto devia ser para toda a gente, mas estamos a falar para ti que adoras comer. Se tu adoras comer, tu também deves mexer, movimentar o teu corpo, ok? Ou seja, não esquecer aqui o exercício físico. Porquê? Porque nós sabemos que uma alimentação equilibrada, e o equilibrado pressupõe também teres prazer, comeres coisas diferentes, claro que sim, mas nós também sabemos que o nosso corpo precisa de movimento, não só pela questão de gastar calorias, de queimar calorias, não, acima de tudo para o teu bem-estar físico, para o teu bem-estar mental e emocional, ok? É muito importante aqui o exercício, e o exercício é assim um grande escape, um grande momento de libertação. E também deve ser um grande momento de autocuidado e sentir que aquele momento é para ti, por isso é que também deves ter prazer no teu exercício. Claro que pode haver dias que tu vais sem muita vontade, mas sabes que sais de lá revigorada, revitalizada, cheia de energia, e é isso que é importante, ok? Ou seja, por isso é que também é importante que encontres um exercício que te dê prazer, que faça sentido para ti. Claro que às vezes também podemos experimentar coisas novas para perceber então se aquilo faz sentido ou não, ok? Mas acima de tudo perceberes que este equilíbrio entre alimentação e exercício, ou seja, criarmos aqui mais do que uma rotina, criarmos um estilo de vida, também te vai permitir poderes ter os teus momentos, não é, diferentes, poderes continuar a adorar comer e não ser por isso que não vais ter saúde, que não vais ter um peso saudável, muito pelo contrário. Ok? Só que tenho que deixar aqui esta ressalva, porque isto não é um mundo de cor-de-rosa, já sabes, isto não é só comer coisas menos boas, isto não é só estar no sofá a ver Netflix, nós temos também que fazer outras coisas pelo nosso bem-estar. Boa? Boa! E para terminar, temos aqui um quarto ponto que para quem adora comer também é muito importante, e claro, para quem não adora também é, que é ouvir o corpo. E isto é muito, muito importante e é uma chave e é algo que eu diariamente partilho com as minhas clientes e elas dizem mesmo, ai que giro, agora já entendo melhor o meu corpo, já ouço melhor o meu corpo, já me respeito mais, ok? Que é muito aqui o comer quando sinto fome e parar de comer quando estou saciada. O que é que isto significa? É eu não deixar a minha fome chegar ao ponto de fome de leão, em que eu tenho que comer muito e rapidamente e de forma exagerada, ou seja, começo a sentir fome, ok,
é hora de ir comer. Mais do que comer de 3 em 3 horas é comer quando eu sinto fome, ok? Respeitar o meu corpo e parar de comer quando estou saciada, ou seja, nem estou com fome, nem estou cheia, enfartada, mal disposta. Se nós começarmos a ouvir o nosso corpo, tudo começa a transformar e tudo começa a ser mais simples e mais leve. Ok? Outro conceito importante é também a satisfação. Ou seja, é importante eu sentir-me saciada no fim da refeição, ou seja, nem com fome nem cheia, mas também satisfeita. O que é que isto significa? Que me deu prazer aquela refeição, que foi algo que, ok, que me agradou. E se calhar até podia ter ali um peixe que eu nem gosto assim tanto, mas combinei ali com uma salada ou com os legumes que eu gosto ou com um acompanhamento que eu adoro, não é? Imagina, por exemplo, um peixe cozido que tu já por si não gostas e depois ainda vais comer com uma batata cozida que tu detestas, não é? Agora imagina o que é comer um peixinho cozido e acompanhares, por exemplo, com um arroz colorido, ou seja, um arroz de legumes e com ali uma saladinha, ou seja, tem um impacto totalmente diferente, ok? Mesmo sendo uma coisa que tu não gostas assim tanto, combinas ali com outras coisas que tu adoras e tu terminas a tua refeição satisfeita. Ok? Ou seja, deu-te prazer, soube-te bem aquele momento. E na verdade deveria ser isso que nós devemos sentir todos os dias, em todas as refeições. Por isso é que eu digo, se tu adoras comer, tu tens 4, 5, 3, não importa, momentos do teu dia, dependendo do número de refeições que faças, para ter um momento de satisfação. E isso é espetacular. Não, Mariana, porque eu só gosto de coisas menos boas. Não acredito. Porque eu acredito que tu gostas de coisas muito boas, mas que tu achas que não são boas, como por exemplo o pão, não é? Que é, eu não como pão. E depois chegas o fim de semana e comes o pão todo. Porque achas que, não é? Durante a semana não comes pão porque aquilo não é bom, mas depois tens tantas saudades que vem o fim de semana e comes o pão todo. Não valeu de nada andar a comer outras coisas durante a semana. Ok? Então é muito importante também perceberes que há coisas que se calhar tu achas que não são assim tão saudáveis e na verdade podem e devem fazer parte do teu dia a dia na frequência e na quantidade certa, ok? Depois ainda há a questão aqui de ouvir o corpo e de sentir saciada, de sentir satisfeita, também entra muito parte do comer devagar, não é? De desfrutar, de saborear aquela refeição, porque nós sabemos que quando mastigamos devagar, nós damos mais tempo ao nosso cérebro para processar aquela refeição e para dar tempo de me dizer que eu já estou saciada. Ou seja, se eu como a quantidade que devo comer em 5 minutos, os outros 10 minutos, que normalmente o cérebro demora cerca de 10, 15 minutos a processar se está ou não saciado, os outros 10 minutos o meu cérebro vai continuar a dizer: continua a comer porque tu estás cheia de fome, continua a comer porque tu estás cheia de fome. E foi só porque comemos depressa demais. Agora, se eu pegar no meu pratinho, mastigar mais devagar, for pousando os talheres, for até conversando se estiver a comer com alguém e se deixar passar ali aqueles 10 minutinhos, 15 minutinhos, eu vou chegar ao final da refeição totalmente satisfeita e totalmente saciada apenas com aquela quantidade de comida, ok? Já para não falar que vai ser uma refeição muito mais calma, muito mais tranquila, muito mais prazerosa, não é? Porque o ambiente em que nós comemos também é importante, ou seja, ser um ambiente calmo, ser um ambiente tranquilo, não é? Não é estar a ouvir desgraças na televisão, não é estar ali no meio de uma confusão. Claro que às vezes há coisas que nós não controlamos, mas podemos realmente mudar um bocadinho o sítio onde vamos comer, ou ir fazendo assim pequenas mudanças, ou de vez em quando até levar a marmita e ir comer para um jardim. Claro que se calhar estás a pensar, isso no meu dia-a-dia não é possível. Está bem, não é possível, isso de certeza que será possível outras coisas. Ainda assim, mesmo que à tua volta ao mundo esteja um caos, tu podes comer um bocadinho mais devagar, mesmo que o ambiente não seja o melhor e o mais adequado, ok? Ou seja, por isso foca-te naquilo que tu controlas, foca-te naquilo que tu podes fazer de diferente e não naquilo que nós não controlamos, ok? Boa, então tu já sabes que eu hoje quis trazer realmente aqui a lição e a prova de que
adorares comer, gostares de comer, não é necessariamente uma coisa má. Muito pelo contrário. Vai fazer com que tu tenhas prazer nas tuas refeições e com que tu tenhas várias vezes prazer ao longo do teu dia. E isso é excelente e isso é perfeito. Eu costumo dizer mesmo, eu não imagino a minha vida, a minha alimentação sem ter prazer. Imagina, eu acordo de manhã e já estou super contente porque vou tomar o pequeno almoço, porque vai ser coisas que eu adoro. Seja uma granola caseira com fruta, com iogurte, com um bocadinho de manteiga de amendoim, seja uma tosta de queijo com fruta, com café, com um copo de água, enfim, entendes? Ou seja, termos esta, uau, esta energia, esta alegria por ir comer aquelas coisas. E é isso que eu quero que tu tragas para o teu dia-a-dia. Claro que sem esquecer a saciedade, sem esquecer a tua saúde, mas acima de tudo tendo prazer na tua alimentação e na tua rotina alimentar. Ok? Então vá, partilha comigo o que é que achaste deste episódio. Se me estás a ver no YouTube, subscreve o canal, ativa o sininho para seres notificado sempre que sair um vídeo novo. E obrigada a ti por ter estado até ao fim. Obrigada a todo o vosso feedback, todos os vossos comentários, mensagens que me enviam. Deixam-me sempre de coração cheio e para mim é sempre uma honra estar aqui contigo. Vemo-nos quando? No próximo episódio. Já sabes, um grande, grande beijinho e até lá! Mua!